No mês de fevereiro, nós conversamos sobre dons. Você que é membro desta igreja está ciente do que eu estou falando. Nós falamos sobre dons em fevereiro. E a temática foi dons espirituais, encontrando o seu lugar no time Jesus. A ideia foi ajudar você a você se encontrar com os seus dons, com habilidades que você tem, conhecimento que você tem, e como isso tem a ver com o convite de Deus com você para a salvação, e como você pode estar participando na missão de Jesus com os dons que recebeu. A máxima é, se Cristo te salvou e te deu dons, habilidades, não teria isso um motivo? Claro que tem um motivo. E cada um tem o seu lugar na fé cristã, cada um tem o seu lugar na missão de Jesus, cada um tem o seu lugar na igreja de Cristo. Cada um faz e serve da forma o qual Deus o habilitou para fazer, dons espirituais. E no mês de março, hoje a nossa quarta e última reflexão, estamos trabalhando a temática construindo sua igreja. Ainda como se fosse uma continuidade dos dons, ainda falando sobre serviço, falando sobre participação na missão de Jesus. Nós, no primeiro domingo de março, nós falamos sobre a Igreja de Cristo como essa conexão dos céus e terra. Nós estamos olhando esse mês de março o tabernáculo de Moisés no livro de Êxodo. O entendimento que nós trouxemos é que o tabernáculo é para nós um modelo da Igreja de Cristo. Nós temos no Novo Testamento a igreja primitiva, ou seja, as pessoas se reunindo nas casas, escondidas, discipulando e indo às casas e às nações. Mas o modelo de Deus, como Deus se relaciona em relação a Deus e a igreja, temos como modelo o tabernáculo. E nós, no primeiro domingo, falamos sobre esse tabernáculo, que foi aquilo que Deus deu a Moisés no monte. Deus chamou Moisés no monte, o povo saiu da escravidão do Egito, mais de 400 anos de escravidão. Deus então liberta o povo, um deserto a caminho da terra prometida. Deus chama Moisés em cima do monte e dá a ele, por exemplo, as suas leis, as 10 leis para ele compartilhar com o povo. Mas também Moisés desce daquele monte com instruções claras sobre a construção de um tabernáculo, o qual Deus disse que ali habitaria no meio do povo. No Éden, Deus cria homem e mulher, Gênesis 1, 2 e 3. Então, homem e mulher pecam. Você conhece o pecado de Adão e Eva. E com o pecado de Adão e Eva, então há uma desconexão do Deus, da parte espiritual, Deus, anjo, querubins e céus, com o que era conecto com a terra perfeitamente, há uma desconexão. E é no tabernáculo que Deus vai voltar a habitar com o povo que foi perdido lá no Éden. Então falamos pelo domingo sobre a Igreja de Cristo tem esse papel de trazer os céus à terra. A Igreja de Cristo sim tem esse papel de trazer equilíbrio ao mundo de forma espiritual. No segundo domingo, nós conversamos, também ainda lendo o tabernáculo, e nós falamos sobre nós darmos voz ao Espírito, que foi o que Paulo diz, como nós precisamos e temos que andar no Espírito, viver pelo Espírito. A Igreja de Cristo deve ser uma comunidade de fé que anda no Espírito, que vive pelo Espírito. Domingo passado, nós conversamos sobre um homem, voltando ao livro do Êxodo, chamado Bezalel, o qual Deus escolheu. Deus então habilitou, presenteou com dons e o habilitou a ensinar a outras pessoas aquilo que recebeu. Nós falamos que nós fomos escolhidos por Deus para passar adiante aquilo que nós recebemos dele. Não só servimos as pessoas e a Deus com o que recebemos, mas também ensinarmos outras pessoas a fazer o mesmo. Então trabalhamos sobre essa leitura de como Deus constrói, como Deus alavanca, o que Deus deseja que como a sua igreja viva. Então falamos sobre dons e agora serviço. Hoje o tema que temos em construindo sua igreja é o tema mais do que suficiente. Diga assim comigo, mais do que suficiente. Imaginem que há o que é suficiente. Suficiente é quando você vai a um restaurante, alguém coloca como seu prato uma carne, alguma coisa, não, tá bom, é suficiente. Você vai no almoço, alguém vai e coloca a macarronada no seu prato, você não é suficiente. Já basta, já deu. É o que eu preciso. Mais do que suficiente fala sobre abundância, algo que vai além apenas de ser o necessário e o suficiente. E hoje, novamente, nós voltaremos a Êxodo
35, abra comigo a sua Bíblia, lendo ainda essa história da construção do tabernáculo do Antigo Testamento. Domingo passado sobre Bezalel e hoje eu continuo conversando sobre essa temática. Êxodo 35, versículo 21. Lembrando que hoje não temos aqui a projeção para te ajudar. Então, abra a sua Bíblia aí online, no celular, no seu iPad ou as suas folhas. A versão que eu vou usar hoje, eu estou me acostumando a usar, se você quiser, investigue, dê uma lida. É a versão NVT. Nós aqui usamos a NVI. Mas eu tenho pesquisado a NVT, que é a nova versão transformadora, que ela é compatível com a versão em inglês NHLT ou TL, alguma coisa assim. Êxodo 35, 21, na NVT vai dizer assim: todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor, trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Até aqui. O texto bíblico está falando sobre esse movimento que já falamos nos outros domingos, onde Moisés desce do monte e fala assim, olha, Deus nos deu a instrução de construir um tabernáculo para que ele habite. E Deus mandou vocês trazerem ajuda, ofertas, doações para nós construirmos. Aqui nesse caso bem específica, financeiramente. E aqui vai dizer que todos que tiveram o coração movido, na versão NVT, e tiveram o seu espírito tocado, voltaram-se para o Senhor com suas ofertas. 3 coisas para nós nesta noite, se você tem costume de anotar, tome nota. A primeira delas, não está no telão, mais uma vez eu repito. Doação é sobre motivação e não sobre manipulação. Eu vou repetir para você anotar, já que não temos aqui exposto. Doação é sobre motivação e não sobre manipulação. O texto bíblico diz que as pessoas que trouxeram suas doações, que ajudaram naquilo que Deus os convidou para fazer, só fizeram porque tiveram o seu coração movido e o seu espírito tocado. Doações financeiras, doação de tempo, doação de serviço, doação de agenda. Quando falamos sobre o reino de Cristo, isso não tem nada a ver com manipulação, mas com motivação. Nessa igreja nós cremos que as pessoas que participam financeiramente com o serviço, em um ministério, que ensinam, que fazem, acontecem e doam o seu tempo, elas fazem porque nós queremos que Deus toque os seus corações e as convida a fazer. Nós aqui nós não encurralamos pessoas, por exemplo, a participar de uma campanha para trocar o telhado. Nós aqui não colocamos faca no peito de ninguém dizendo assim, você precisa ajudar financeiramente. Nós queremos que doação de tudo que fazemos não é por manipulação, mas é por motivação. Ofertaram aqueles que tiveram o coração movido pelo Espírito de Deus. E a palavra que eu muito vou usar nessa noite aqui é a palavra generosidade. Porque nós queremos ser uma igreja generosa. 4 coisas eu tenho aprendido sobre essa temática de generosidade. A primeira delas, dar produz alegria. Uma igreja que constantemente se doa, seja financeiramente, na sua agenda, no seu tempo, serve alguém, ama alguém, abraça alguém, visita alguém. Todo espaço, todo lugar onde há pessoas se voluntariando, se entregando, doando, ofertando o que Deus deu condições para fazer, é um ambiente onde a alegria é instalada. Quer ver uma igreja alegre, quer ver uma igreja que celebra, quer ver uma igreja que há comunhão, onde há vida entre os irmãos, é uma igreja que em tudo que faz por meio da doação, da oferta e do amor. Quer ver um exemplo? Quantos não ficaram maravilhados e gostaram de ter no domingo retrasado ali no pátio um tempo do pessoal comendo pastel e conversando? Levante a mão. Não foi bom aquele tempo ali de pastel, conversa, alegria, música tocando, sorriso, histórias contadas, um pastel de carne, um queijo escorrendo, guardanapo sujo, uma mesa. Isso faz parte. Ali nós tínhamos irmãos voluntários que passaram a noite aqui, sábado, fechando o pastel, cozinhando coisas. O almoço do mês passado.
Irmãos que viraram aqui sexta e sábado fazendo comida para que nós estivéssemos fazendo um tempo de alegria e de comunhão. Todo lugar onde há doação, onde há amor, voluntariado, de agenda, de tempo, de dinheiro, de tudo, é um ambiente onde há alegria. Então vai para você aqui uma receita que vai além da igreja. Quer ter uma família alegre? Quer ter um casamento alegre? Quer ter relações felizes? Seja alguém que aprendeu a doar, a se entregar, a compartilhar. A segunda coisa que eu aprendo é que generosidade é um espírito que influencia tudo o que fazemos. Quando aprendemos a ser generosos, é um novo estilo de vida. Você vê alguém ao seu lado que precisa, você não tem outra coisa a fazer, outro caminho a percorrer, a não ser generoso, abençoar alguém, ajudar alguém. Isso vai desde as ofertas ao Senhor neste lugar, a alguém que pede uma ajuda no sinal. Quando você é generoso, isso influencia todas as suas decisões. Você é um marido generoso, uma esposa generosa, um pai generoso, um filho generoso, um patrão generoso, um empregado generoso. Generosidade é algo que influencia tudo aquilo que nós fazemos. É um espírito, é um estilo de vida. Terceira coisa que eu aprendo, a generosidade não é algo que acontece automaticamente. Quem é que tem filhos, levante a mão, os pais aqui. Você sabe o que eu estou falando. Toda criança nasce, porque nasce em pecado, ela nasce naturalmente egoísta e mesquinha. É o meu brinquedo, é o meu jogo, é o meu tênis, é a minha roupa. Nós nascemos naturalmente egoístas. Generosidade é algo que deve ser praticado e ensinado. Eu vi aqui no tempo da oferta uma mãe que trouxe aqui a filha para ofertar com ela. Escuta-me, pai, pratique a generosidade na vida dos seus filhos. Ensine-os a compartilhar o que têm. Ensine-os a ajudar as pessoas. Eu tenho um carro, o qual Deus permitiu que eu tivesse com a minha família. Eu tenho 3 filhos e uma esposa. E no meu carro ali ficaria sempre algumas moedas. Hoje, porque com minha esposa, eu falei, gente, olha só, eu tenho bala aqui no meu... Eu tenho tanta bala que eu compro no sinal aqui que vou enviar para Petrópolis essas balas. Porque meu carro está cheio de bala. Eu deixo já o dinheiro reservado, chega no sinal, moço, R$1 de bala, vai. Eu compro o que não preciso, eu compro o que não quero, eu compro o que não gosto. Porque os meus filhos estão vendo isso. Eu estou os ensinando com o exemplo. É o exemplo que ensina de verdade. Então você, pai, ensina os seus filhos a serem generosos. Generosidade não é o que nasce conosco, não é automático. Nós temos que aprender e praticar. Quarta coisa que eu aprendi e que é comum, eu vejo isso acontecendo com testemunhos de pessoas que eu conheço e me relaciono. Número 4. O mundo dos generosos fica cada vez maior. Igualmente, o mundo dos mesquinhos egoístas fica cada vez menor. E eu não falo só sobre bens ou condição financeira, eu falo sobre qualidade de vida. Converse com alguém que é bem-sucedido profissionalmente, que tem um bom casamento, que tem uma boa família, que tem uma vida estável, e você perceberá que essa pessoa é alguém generosa. Se é um patrão, abençoa os seus funcionários. Se é funcionário, abençoa o seu patrão. É alguém que compartilha, que divide, que oferta, que em tudo que faz é generoso. As pessoas têm cada vez mais, o mundo delas cresce. Elas prosperam. Têm casamentos melhores. Têm vidas melhores. Têm momentos de alegria. Ao mesmo tempo que as pessoas mesquinhas, egoístas, nesse mundo que estamos vivendo, que vai ensinar isso a você. Pense em você primeiro. Aquela frase, aquela máxima. Se você não pensar em você, quem vai pensar em você? É um mundo hoje que não compartilha, um mundo hoje de muita disputa comercial, muita disputa profissional, um querendo tomar o lugar do outro. É isso que o mundo hoje pratica e ensina. E você percebe que as pessoas que vivem assim, pensando só em si mesmo, o mundo delas cada vez mais diminui. Elas têm menos amigos, têm menos dinheiro, têm menos sucesso, têm menos alegria. Porque você pode ter muito dinheiro e ter uma vida miserável. Pela manhã fiz, mas uma vez vou trazer à memória. Os mais antigos lembram do tio Patinhas. Quem lembra do tio Patinhas?
O cara nadava em dinheiro, mas tinha uma vida miserável. Uma vida solitária. Porque generosidade não é sobre dinheiro. Generosidade é sobre um espírito, um estilo de vida. E quem nos leva a ter uma vida assim, o que queremos aqui é o Espírito Santo de Deus. Quando alguém de fato nasce de novo, uma coisa que se é esperada por todos ao redor é que seja uma pessoa, a partir de então, amorosa, doadora e generosa. É interessante nós terminarmos esse mês falando sobre o tabernáculo, sobre a obra de Deus no nosso coração, para nós sermos pessoas generosas. Falarmos isso num tempo tão difícil, onde a fé cristã e onde a doação da fé cristã está tão desacreditada. É quase todo domingo que nós temos, por exemplo, no Fantástico, estelionatários com a Bíblia na mão. Como foi domingo passado, o senhor Osório Lopes Júnior, chamado Pastor Osório. Não levante a mão, você viu. Um cara do Fantástico, bandido. Aquilo é bandido. Usando a fé, usando a crença das pessoas, o desespero de alguns, e dizendo, olha, se você me der R$100, eu vou te dar não sei quantos trilhões. E é triste ver o depoimento de pessoas assim, olha, eu dei 300 mil na mão desse cara. E o cara não me deu nenhum lucro. E o que o cara usava é interessante, né? Ele não dizia que ia investir no dólar, na Ibovespa, não dizia que ia investir, por exemplo, em criptomoeda. Ele usava a palavra, é um esquema quântico. O que é quântico? É uma Homem-Formiga? Enrolava as pessoas. Está cheio de gente assim, usando a fé e a crença alheia para tirar a vida das pessoas. É isso que nós condenamos aqui. Porque aquilo que estão falando é que doação, vida generosa, não tem nada a ver com manipulação. É motivação. Não deixe que ninguém manipule você a fazer nada. Deus tem que tocar o seu coração para você fazer. Mas o que acontece? Vivemos em um mundo onde queremos sempre ter vantagem. Então, se alguém, com a Bíblia na mão, em nome de Deus, diz que se eu dar R$100, vai me dar 1 trilhão, o que eu faço? Eu faço transferência, eu faço Pix. E deu no que deu. O cara é bandido, um cara é um ladrão e deve ser preso. Esse é o lugar que ele deve ocupar, uma cadeia. Nós condenamos tal tipo de coisa. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sobre a doação voluntária de dinheiro, de agenda, de tempo, movido pelo coração, pelo agitar do Espírito Santo de Deus. Porque esse é o caráter de Deus, minha gente. Deus é generoso. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Todo mundo conhece. E lá está escrito que Deus amou o mundo, tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Generosidade é o caráter de Deus. Deus ama presentear você. Deus ama te dar dons. Deus ama te dar habilidades. Deus ama habilitar a sua vida. Deus ama ver você recebendo dele a provisão para poder compartilhar, abençoar de forma financeira, de forma a sua agenda, o seu tempo, um conhecimento, uma habilidade, ensinar alguma coisa a alguém. Como o mundo, e volta à pauta que eu disse, como o mundo das pessoas generosas crescem, como as pessoas generosas são bem-sucedidas na vida. Não falo sobre dinheiro, não falo sobre acúmulo de bens. Sucesso não tem nada a ver com acúmulo de bens e conta bancária. Sucesso é viver uma vida segundo os propósitos de Deus, de forma saudável e bem-sucedida e alegre. Sucesso de vida. Deus, o seu caráter é generosidade. Um pensamento para você esta noite, se quiser tome nota. Você pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar. Eu vou repetir. Você pode doar, entregar o que for, mesmo sem amar. Por exemplo, esse mês agora eu sou inquilino. Eu fiz uma transferência para o proprietário da casa que eu moro. E não foi um ato de amor. Não foi.
Eu fui e paguei online a minha conta de telefone, a internet, a Enel. E não foi um ato de amor para a Enel. Então eu posso doar, eu posso entregar, eu posso repartir, compartilhar, sem amar. Mas o que é impossível é você amar e não doar. Jesus, o maior exemplo, ele tanto amou o mundo que deu o seu próprio filho. Ora, qual marido que ama a esposa, que por amor não doa, não entrega? E mais uma vez, não estamos falando sobre dinheiro simplesmente. O marido que ama a esposa, ele dá atenção, ele dá tempo, ele dá afeto, ele dá carinho. Claro, ele dá uma bolsa, dá um jantar, um salão de cabelo pago. Ele ama a esposa. Qual é a esposa que ama o marido por amor? Ela não dá a ele tempo, atenção, carinho, afeto. Você pode dar sem amar, mas é impossível amar e não dar. Tudo é fruto de amor e Deus é o nosso exemplo, porque generosidade é o seu caráter. Versículo 22 e 23, vamos continuar lendo, Êxodo 35, 22 e 23. Olha o que o texto vai dizer. Todos os que tinham coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor as suas ofertas aí começa a lista, ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Versículo 23. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiros tingidas de vermelho e couro fino os trouxeram. O texto vai dizer que todos que tinham coração disposto trouxeram itens diferentes. Número 1, doação é sobre motivação do espírito e não sobre manipulação. Número 2, tome nota, todos têm algo para oferecer. Olha a lista. Alguns manipuladores, alguns aproveitadores poderiam pegar esse texto e falar assim, viu, a Bíblia diz que tem que trazer ouro para a igreja. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas observe que é uma lista aqui muito distinta. Alguns trouxeram ouro, outros trouxeram pelo de cabra. O que isso quer dizer? Não é o valor do que você traz. É o coração enquanto traz. É o que você tem para oferecer. Todos têm algo a oferecer. 3 coisas aprendemos aqui. A primeira delas, a generosidade é algo abrangente. Uma vida generosa é para qualquer classe social, para qualquer sexo, para qualquer tempo. Pode alguém rico ser generoso e pode alguém pobre ser generoso. Sim ou não, gente? Sim. Não é valor nem quantidade. É o espírito generoso. Olha, para o mundo, para o meu casamento, para a obra do Senhor, para as pessoas, eu tenho ouro. Olha, não tenho ouro, eu tenho uma pele de cabra. Eu tenho aqui algo simples aos olhos humanos, mas todos têm algo a oferecer, todos podem participar. Número 1, a generosidade é algo abrangente. Número 2, o que é dado com o espírito certo é honrado por Deus. Quando damos com o espírito certo, quando repartimos com o espírito certo, Deus honra, Deus abençoa. Quando dizimamos e ofertamos, quando nós servimos alguém em algum ministério, não devemos fazer com a intenção de como quem paga um aluguel, que foi o meu exemplo, com coração de tarefa, obrigatoriedade. Não, é honrando a Deus, fazendo com alegria, com o espírito movido, com o coração tocado por Deus. Deus honra. É por isso que Deus exalta na Bíblia uma pobre viúva que entre muitos ricos, com muitos malotes que ofertavam no santuário, a viúva dá uma moeda e Deus a enaltece, fica para nós eternamente, dizendo, olha o que essa mulher fez. Porque com o seu coração grato, ela deu algo aos olhos humanos tão pouco, mas não é sobre quantidade, é sobre o que nós temos para compartilhar com o mundo, com as pessoas, com a vida, com o reino de Cristo. E terceiro, o que damos não é baseado em uma quantidade, mas no nosso coração. Muitas pessoas ficam presas àquilo que não têm. Pastor, eu não tenho nada para oferecer.
Eu não tenho nada para ensinar alguém, não tenho dom, uma habilidade, eu não sei fazer muita coisa, não sei cuidar de uma criança, eu não sei dar aula para ninguém, eu não sei. Não se preocupe com o que você não tem. Comece a olhar e comece a praticar com aquilo que tem. Fiquei feliz quando vi algumas irmãs, pastor, olha, nós temos algumas irmãs aqui que são viúvas e que são aposentadas, são pobres, que não podem ajudar a campanha do telhado, mas sabem fazer um pudim. E no almoço, elas fizeram um pudim e botaram aqui, nós vendemos o pudim. Estava maravilhoso o pudim. Comece a fazer aquilo que você tem. Pastor, eu tenho um conhecimento, eu sei ensinar algo, eu sei fazer alguma coisa, tenho dom, habilidade. Use isso em prol do reino de Cristo e faça aquilo que Deus está te chamando para fazer. Não se preocupe com o que você não tem, comece com o que você tem. Sempre que nós fazemos para Deus qualquer coisa que quer que façamos e entregamos, seja dinheiro, tempo, agenda, físico, tudo que nós fazemos para Deus, com a intenção do coração de fazer para a obra de Deus, Deus sempre vai recompensar em qualidade. Nós não trabalhamos como esse falso pastor, me dê 100 que eu vou te dar 1 trilhão. Não é assim que a Bíblia ensina. Mas quando nós doamos nosso tempo a Deus para ajudar alguém, para servir alguém, quando doamos dinheiro para ajudar a campanha do telhado, para ajudar a trazer o sustento para uma viúva, eu trago uma cesta básica, eu dou uma oferta para uma família que está precisando comprar um alimento, está passando fome, quando eu faço minha doação lá para Petrópolis, quando eu faço com o coração certo, Deus nos abençoa em qualidade, Deus sempre vai nos abençoar, porque a matemática é a seguinte: Deus é um Deus de amor que quer impactar a vida de outras pessoas e amar outras pessoas. E quando Deus vê alguém que teve o coração movido com essas pessoas pelo seu Espírito e está recebendo de Deus e passando adiante, compartilhando, abençoando o pobre, a viúva, a igreja, o parente, um amigo, ora, Deus que ama essas pessoas, viu que esta pessoa é um canal dele, o que ele faz? Ele derrama sobre este canal para que mais pessoas sejam abençoadas. Então, quanto mais eu sou generoso, mais o meu mundo cresce, mais eu sou abençoado. Agora, se o que Deus me deu, conhecimento, faculdade, intelecto, dinheiro, habilidade, eu retenho para mim, guardo para mim e não ajudo ninguém, não abençoo ninguém, Deus fala, olha, o canal aqui fechou, a torneira fechou, eu vou usar outra pessoa. É simples assim. É simples assim. Mais uma vez, não falamos somente de dinheiro. O mundo hoje é o seguinte: ajude as pessoas e o universo vai devolver a sua ajuda. Nós queremos que esse universo chama-se o Deus poderoso. Quando amamos pessoas, servimos pessoas, não por manipulação, mas tocado pelo Espírito, com aquilo que temos para oferecer, Deus há de nos abençoar. Às vezes nós ficamos subestimando aquilo que nós temos. Pastor, que eu tenho muito pouco. Eu me alegro em ver algumas irmãs da igreja, pobres, com dificuldade financeira. Pastor, aqui está a minha ajuda para a campanha. Às vezes é R$12, R$4. Se aquilo alegra o meu coração, imagina o coração de Deus. Não é quantidade, é coração. Quem tem pouco dá pouco, quem tem muito dá muito. Quem tem pouca habilidade, quem faz um pudim, não que seja uma pouca habilidade, porque eu não sei fazer pudim. Então, quem faz um pudim, dá um pudim. Quem sabe fazer uma casa, dá uma casa. Então, é aquilo que nós oferecemos, as pessoas costumam subestimar o que têm. Uma grande história bíblica é quando Jesus está em um vale, em um acampado com muitos seguidores, eles param com fome no meio do dia, e os discípulos, como André, por exemplo, vêm, mestre, as pessoas estão com fome. Como daremos de comer a eles? Aí Jesus diz, alimente-os. Eles devolvem, Senhor, não tem como. É muita gente, requer muito dinheiro para alimentar esse pessoal. Olha, mas nós temos um garoto aqui com um McLanche feliz. Ele tem ali um cheeseburger, um danoninho, alguns nuggets e alguns pães e alguns peixes. Então use. Não subestime o que parece pouco. Porque Deus não precisa de muito para fazer o muito. Deus precisa de pouco, dado de coração e de melhor para fazer o muito. Eles pegaram os pães e os peixes,
Todos comeram, ainda sobraram 12 cestos. Não subestime o que você tem. Pastor, o que eu tenho acho que é pouco. Eu poderia ajudar, não sei se teria como eu participar da missão de Jesus nesta igreja. Eu quero participar, mas eu acho que a minha participação não vai ter muita diferença, porque, meu irmão, não subestime o que há em você. Deus precisa que você entregue a Ele o pouco que há em você para fazer grandes coisas na sua vida. Isso vale para a sua vida espiritual, isso vale para o seu casamento, isso vale para a sua vida como um todo. Quer ter um casamento saudável e feliz? Comece com pequenas atitudes de fé. Comece com doses homeopáticas de mudança de atitude e comportamento. E lá, a longo prazo, você terá um casamento transformado. Tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno. Nós temos que não subestimar o que temos e passar adiante. Versículo 5 do capítulo 36. Êxodo 36, versículo 5. Então o povo veio trazendo ouro, tecido, pelo. Aí vamos ao capítulo 36, versículo 5, onde vai dizer assim, na versão NVT. E informaram a Moisés. Moisés, o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então, os homens chegavam a dizer, Moisés, pede para o povo parar de trazer as coisas, porque nós já temos mais do que é o suficiente para fazermos todo o trabalho que Deus nos ordenou. Esse é o sonho de todo pastor um dia ouvir isso. Pastor, por favor, anuncie no culto, não tragam mais alimentos, a assistência social está abarrotada. Seria ou não um sonho? Tem que ter fé. Pastor, peça ao pessoal parar de fazer doação para o telhado, que já tem muito dinheiro, não tem de botar dinheiro aqui na igreja, pastor. Pastor, para o pessoal parar de se voluntariar para trabalhar, para servir, que está uma bololô aqui batendo cabeça, tem muita gente para trabalhar, pastor. Isso é um sonho que eu tenho um dia, que ele se realize. Moisés, peça que o povo pare de trazer, nós temos mais do que nós precisamos. Número 1, a doação é sobre motivação e não sobre manipulação. Segundo, todos têm algo para oferecer. E terceiro e último, nós servimos ao Deus de extrema abundância. Deus é um Deus extremamente abundante. Quem crê comigo nessa noite, diga amém, levante sua mão. Deus tem coisa abundante para o seu casamento, para a sua família. Deus tem coisas mais abundantes para a sua área emocional, espiritual, profissional e empresarial. Deus é um Deus de extrema abundância, mas volto a dizer a máxima nesse mês. Quando nós estamos fazendo o que Deus mandou que nós façamos, Ele sempre vai prover abundantemente. Então por isso nós temos que encontrar o nosso lugar. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu lugar, Senhor? Qual é a minha doação? Qual é a minha entrega? Deus, aquece o meu coração. Agite o meu espírito, Deus, para que eu possa participar de tudo que o Senhor deseja que eu participe. Quando eu estou nesse lugar, volto a dizer o que falamos aqui, quando eu estou nesta visão, há provisão. Quando eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, num caminho que Deus quer que eu trilhe, Deus ali vai prover abundantemente, porque se é dele, fique tranquilo, Ele vai prover, Ele vai fazer a obra e sempre é abundante. O tabernáculo era dele, a comunhão do povo era um projeto dele. Moisés, vai assim, fala assim, vai ser assim, convida assim. Quando a coisa é dele, Ele provê de forma abundante. Diga sempre para o seu vizinho, o Deus que você crê é um Deus mais que abundante. Imagina comigo, falamos sobre suficiente. O que é suficiente? Chega, tá bom, está no nível, é compatível, isso é suficiente. Aí temos abundante, não, isso é mais do que eu preciso. Deus é um Deus mais que abundante, parem de trazer. Já temos tudo que é suficiente, e aqui é a ênfase do versículo, para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Quando estamos na contramão da vontade de Deus, as coisas não andam, não há abundância. Quando estamos na mão do Senhor, na direção que Ele nos convidou para fazer, o coração ardeu, o Espírito ajudou, sem manipulação, sem emocional, é Deus nos comissionando, nos convidando, e nós dizemos sim, meu irmão, ali é a provisão. Por isso que um dos dons fundamentais para todo cristão chama-se discernimento e sabedoria.
É pedir, Deus, dá-me sabedoria e discernimento para ouvir a Tua voz, interpretar e discernir a Tua voz para ir em direção daquilo que o Senhor tem para mim e para cada um de nós. Quando falamos em reforma do telhado, quando falamos de uma igreja que serve, uma igreja que ama, uma igreja que se envolve, eu sei que falo hoje aqui para pessoas distintas e tão diferentes, pessoas com poder aquisitivo tão alto e tão pequeno, pessoas com grandes habilidades, conhecimento, pessoas com pouco conhecimento e pouca habilidade, pessoas indoutas, pessoas com muito conhecimento e pessoas tão simples em sua cultura, pessoas casadas, solteiras, novas, idosas. Todos têm algo a dizer, Senhor, eu quero multiplicar isso, eu quero abençoar vidas, eu quero usar no Teu reino. Sabe, temos aí domingo que vem o almoço. Fala assim, pastor, eu não sei fazer feijoada não, mas eu corto uma couve como ninguém. Dá o seu nome lá, vai cortar couve. Pastor, eu não tenho muito dinheiro não, mas eu posso trazer um feijão na semana que vem. Traga um feijão, faça alguma coisa. Não subestime o que você tem. Quando nós agimos na mão daquilo que Deus nos convidou, há abundância. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus e com a colaboração de todos os irmãos, nós vamos atingir tudo o que Deus quer que nós venhamos atingir esse ano para esta igreja. Você crê comigo? Eu estou assim, maravilhado com o que Deus está fazendo na vida de alguns irmãos aqui na igreja, enquanto nós falamos sobre campanha do telhado, que tem a ver com dinheiro. Mas embora seja o financeiro que troca, que paga uma telha, mas no meio do caminho, como o povo de Deus está se envolvendo, trabalhando alegremente, servindo, porque aonde há o espírito de generosidade, há alegria no povo de Deus. Não deixe que a sua vida se seque, não deixe que a sua vida se torne amarga, mesquinha, mas seja generoso com aquilo que na sua vida é possível, com conhecimento, com habilidade, com abraço, com compartilhar, com a sua oferta. Eu termino o que eu tenho chamado de 320. O que é 320? Efésios 3, versículo 20. Se você puder, abra comigo, leia a versão NVI, Efésios 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu vou repetir. Paulo vai dizer, aquele que em Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos e tudo o que pedimos. De acordo com o seu poder, o poder é dele, ele vai dizer que atua em nós. É o poder de Deus atuando em nós para nós fazermos a diferença. Por exemplo, hoje, daqui a pouco, nós vamos ter a graça, a alegria, a celebração de alguns irmãos que passaram pelas águas. O que aconteceu? Um dia, um Deus generoso os amou, os escolheu, os separou e enviou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer, para perdoar os seus pecados. Porque generosidade é o caráter de Deus. Que Deus traga esse espírito generoso sobre a sua vida, em tudo o que Deus colocar na sua frente essa semana. Volto a dizer, não se trata apenas do tempo aqui na igreja. Generosidade é algo que influencia toda a sua expectativa e cosmovisão, o jeito de viver. Quando você aprender e praticar a generosidade nas coisas mais simples, você verá o seu mundo aumentando, a sua vida mudando e as coisas mudando e melhorando para a sua vida. E Deus é um Deus que nos inspira nesta noite com esse espírito que move o nosso coração, que agita o nosso espírito para sermos pessoas generosas, porque nosso Deus é um Deus mais do que abundante. Ele tem abundância para o seu casamento, Ele tem abundância para a sua família, Ele tem abundância para esta igreja, Ele tem abundância para o ministério que Ele te deu, Ele tem abundância de dons e presente para a sua vida. Leve isso adiante. Tenha uma vida abundante, maravilhosa em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos trouxe aqui nesta noite, que nos deu dons, presentes e serviço. Eu quero hoje orar com você. Então fique de pé.